Então, abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler vários textos, né, do capítulo 20, mas eu quero começar lendo o verso 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 12. E nós vamos pensar nessa noite sobre esse tema. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Vamos ver na experiência do rei Josafá como fazer a coisa certa. 4 coisas que eu e você podemos fazer para fazer a coisa certa. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 12. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois nós não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti, pedindo socorro. Como fazer a coisa certa? Com certeza, meu amado, minha amada, essa é uma pergunta que sempre causa para mim, sempre causa a você, sempre causa a todos nós uma aflição, uma angústia, uma ansiedade, diante das dúvidas, dos temores ou mesmo dos medos de fazer uma escolha errada e nos prejudicarmos, ou pior, prejudicarmos os outros. Sempre quando temos que fazer a coisa certa, nos perguntamos como fazer a coisa certa. Mas veja bem, isso é muito comum, porque de vez em quando nós passamos por situações assim. É o tal do beco sem saída, sabe? Que é a situação que você parece que entra numa rua, que é um beco sem saída fechado, um muro enorme lá atrás, um prédio, e você não tem como voltar, porque se voltar, está de cara com a situação, com o perigo, com o problema. Passamos por situação assim, beco sem saída, ou no mato sem cachorro, ou ainda encurralado. Essas são expressões que o povo usa para expressar que estão num ponto de não saber o que fazer. E que para resolverem ou se livrarem da situação, tem que fazer a coisa certa, embora não saibam ainda o que seria. E esse, meu amado, minha amada, foi o caso do rei Josafá, aqui do texto bíblico de 2 Crônicas, capítulo 20. O rei Josafá está num beco sem saída. Perceba, tem uma grande multidão, um exército fortemente armado do lado de fora da cidade de Jerusalém, pronto para atacar Jerusalém, pronto para invadir Jerusalém, pronto para matar todo mundo dentro de Jerusalém. Para piorar a situação do Josafá, não dá tempo para nada. Não há recursos nenhum para que o rei Josafá possa fazer uma resistência àquele grande, poderoso exército que é varrer Jerusalém do mapa. Diante dessa terrível situação, claro, evidente, lógico, o rei Josafá está com medo. Afinal, quem não estaria com medo se você fosse rei ou mesmo morasse em Jerusalém numa situação dessa? Josafá está tremendo de medo, angustiado. Mas aí, Josafá faz algo tremendo, inusitado, é surpreendente. Veja só, diante de uma Jerusalém sitiada, com um exército poderoso lá de fora, querendo varrer Jerusalém do mapa, ele sem recursos, sem exército, sem nada, totalmente sem nada, ele faz algo muito interessante. Josafá se põe a buscar o Senhor. Josafá convoca
toda a cidade de Jerusalém para orar e jejuar com ele. E nessa oração, o rei diz assim: ó nosso Deus, castiga essa gente, que é o exército que está do lado de fora sitiando Jerusalém. Castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer. Nós olhamos para ti pedindo socorro. Veja só, meu irmão, veja só, minha irmã, meu amigo, minha amiga, diante da situação tão desesperadora, o rei Josafá admite, sabe o quê? A sua incapacidade. Ele reconhece que não sabe o que fazer. Ele reconhece que acabou. Não tem saída. Ele está num beco, sem saída, está no mato, sem cachorro, ele está encurralado. Olha para um lado, não tem solução, olha para o outro, não tem solução, olha para baixo, não tem solução, mas aí ele olha para cima. Ele põe os olhos em Deus. E aí ele busca fazer a coisa certa. Então, nesse texto, a Bíblia nos ensina uma grande verdade. Quando você estiver num beco sem saída, quando você estiver encurralado, quando você não souber o que fazer, faça a coisa certa. Busque a Deus. Faça a coisa certa. Olhe para Deus. Muitas vezes, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas ansiedades, elas vêm sobre nós de uma vez só, como uma onda, um vagalhão, uma coisa que nos cobre e nos faz olhar para baixo, nos tira a força de olhar para cima. Faça a coisa certa, olhe para Deus, olhe para cima. Então, diante desse episódio do rei Josafá, aqui em 2 Crônicas 20, nós podemos tirar 4 lições para a nossa vida, para fazermos sempre a coisa certa. Que lições são essas? Primeira, presta bem atenção. Faça a coisa certa, busque a Deus em oração e jejum. Você não fechou a sua Bíblia, não desligou, claro, né? Porque você está ouvindo a palavra, com a Bíblia aberta. Então, vamos lá, acompanhe comigo o verso 3. 2 Crônicas 20, verso 3. Diz a palavra: Josafá ficou com medo e orou a Deus pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Essa é a primeira lição, meu irmão, minha irmã. Buscar a Deus em oração e jejum. Há momentos em que os problemas vêm sobre nós como uma enchente, ou como uma avalanche, ou como um terremoto. É ou não é? Tem hora que a gente se sente completamente soterrado por tanto problema. E nessas horas, os nossos recursos são absolutamente insuficientes para enfrentar a situação e vencê-la, assim como o rei Josafá. Jerusalém sitiado, ele não tem um exército, ele não tem arma, ele não tem alimento, o povo está com medo, o povo está enfraquecido, está no mato sem cachorro, está no beco sem saída. Meu amado, nós nada podemos fazer se não recorrermos ao Deus do céu e clamar por sua ajuda e por seu socorro. O rei Josafá fez assim. Na mesma hora em que ele se viu sem nada, na mesma hora que ele se viu sem alimento, sem munição, sem armamento, sem exército, sem soldados, sem povo para lutar, ele estava sem nada. Na mesma hora que ele estava sem qualquer coisa material, ele lança a mão de recursos sobrenaturais. E quais recursos sobrenaturais que o rei Josafá lançou mão? A oração e o jejum. A oração e o jejum são esses recursos sobrenaturais
espirituais. Oração e jejum, meu amado, são verdadeiras armas espirituais disponíveis ao povo de Deus. É por isso que muitas pessoas, mesmo não sendo crentes ainda, vêm e pedem as orações do povo de Deus. Sabe por quê? Porque esses recursos, essas armas espirituais, quem é de Deus tem. Se você é de Deus, se você tem Jesus no seu coração, você tem esses recursos, essas armas, esses recursos sobrenaturais, espirituais, a oração e o jejum. Jesus, quando morreu na cruz, ele abriu o caminho direto para Deus. O crente confia nessa verdade. O crente fala diretamente com Deus e pede diretamente a Deus, sem intermediários, sem nada nem ninguém no caminho. Você fala direto com Deus através de Jesus. E tem mais. Jesus ensinou algo maravilhoso em Mateus capítulo 7, a partir do verso 7. Você sabe esse texto até de cor? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. E aí Jesus faz uma comparação maravilhosa a partir do verso 9. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? E olha que coisa maravilhosa Jesus fala no verso 11 de Mateus 7. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Percebeu? Entendeu? Compreendeu? Essa é uma poderosa arma sobrenatural, um poderoso recurso espiritual que Deus dá para nós em Jesus, a oração. O jejum é um outro recurso espiritual que o crente possui. Fazer jejum significa abster-se de algo, e o mais comum é abster-se de alimento, com um propósito espiritual. Não é que você, estando de estômago vazio, Deus vai te olhar com mais atenção. Não é isso. O jejum é quando você se propõe a investir um tempo na oração. Então não vou nem comer, nem tomar café, nem nada. Para que eu possa estar e me esvaziando, e aí a gente vai perdendo até as forças físicas, porque não se alimenta, e Deus vai nos fortalecendo. Meu irmão, quando você não souber o que fazer, não confie na sua própria destreza, nem nos recursos naturais. Busque a Deus em oração e jejum. A Bíblia ensina que quando nos humilhamos sob a onipotente mão de Deus, então o braço do Senhor sai em nossa defesa e nos concede a vitória. Olha aqui de Tiago 4:10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ainda 1 de Pedro capítulo 5, verso 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Meu irmão, se você está em dificuldade, se você está passando por problemas, se você está num beco sem saída, faça a coisa certa, olhe para Deus através da oração. A segunda lição para a nossa vida. Faça a coisa certa, confie em Deus. Faça a coisa certa, confie em Deus. Primeira coisa certa a ser feita, oração e jejum. Segunda coisa certa, confie em Deus. Então, acompanhe comigo agora a leitura que eu vou fazer a partir do verso 4 do nosso texto de 2 Crônicas, capítulo 20. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. Verso 5. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo e Josafá se pôs de pé no meio deles. E assim orou. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, ninguém pode resistir ao Teu poder.
Tu és o nosso Deus, expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, teu amigo. Verso 8. O teu povo tem morado nessa terra, e aqui construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós, como castigo, seja guerra, ou doenças, ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti pedindo socorro, e tu atenderás ao nosso pedido. Agora os amonitas, os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não deixaste invadir as terras daqueles povos. Por isso os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Verso 12. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. Paramos por aqui, no texto bíblico. Agora você presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Presta bem atenção. Você olha para o celular, olha para o computador, olha aí para a sua Smart TV, presta bem atenção. Sabe, a segunda lição importante é que não basta orar a Deus. Não basta pedir oração, não basta fazer oração. É preciso também que confiemos naquele a quem pedimos. Você pode estar pensando agora, mas pastor, isso parece muito básico. É até meio que sem importância o senhor falar isso agora. Mas a confiança do rei Josafá em Deus é muito relevante nesse texto. Veja bem, a princípio, a coisa mais natural do mundo é que quem pede a ajuda de Deus, creia, confie que ele realmente ajuda. Mas seja franco comigo agora. Seja bem honesto comigo agora. Muitas das vezes não é assim que acontece, não é verdade? Há vezes, do beco em que nos metemos ser tão estreito, tão sem saída, tão difícil, que ficamos incrédulos, desacreditando até de haver um livramento, uma solução até vindo de Deus. Não é? Falta confiança, a coisa está tão difícil, está tão braba, está tão complicada que muitas vezes, seja franco, você acha que nem Deus vai resolver. Muita gente pensa assim e age assim. Te dar um exemplo, uma ilustração, uma história. Hoje a história está no meio da mensagem. Tinha um chefe de família lá no interior, um homem crente, e estava vivendo uma temporada de muita seca e estava perdendo a sua plantação por causa dessa seca. Um dia ele voltou ao trabalho e as crianças tinham ido para a escola, iam sair de tarde com a sua mãe. Estava um dia de muito sol. Então, na hora do almoço, ele reuniu a família para orar e todos eles pediram que Deus mandasse chuva sobre a terra. Toda a família orou fervorosamente. Falaram amém. E a caçulinha da família correu então para o quarto e trouxe de lá o quê? Seu guarda-chuva. Assim que o pai viu a sua filha caçula com o guarda-chuva na mão, sabe o que ele exclamou? Minha filha, está muito sol lá fora. Para que você está trazendo esse guarda-chuva? O que a menininha respondeu? Ora, papai, a gente não pediu a Deus para mandar a chuva? Entendeu a ilustração? De repente você já até me ouviu contar essa ilustração, já contei outras vezes. Entendeu? A gente ora, pede a chuva para que ela regue nossa plantação seca, mas não saímos com guarda-chuva acreditando que vai chover.
A gente precisa ter a confiança dessa menininha. Você já imaginou como seria maravilhoso se, além de fazer a oração, que é a primeira coisa a ser feita, certa, você tivesse fé, confiança? Esta é a segunda lição que aprendemos nesse texto da Bíblia, segundo Crônicas 20. Josafá tinha essa confiança em Deus. Ele reconhece que Deus é Deus, que o soberano Senhor nos céus domina sobre todas as nações da terra. Josafá faz a oração, mas a oração dele é consciente de que nas mãos de Deus estão toda a força e poder, e que não há nada nem ninguém que possa resistir a Deus, que possa fazer barrar a sua vontade, que possa impedir a vontade de Deus quando oramos e quando confiamos. E o Josafá faz essa oração no verso 5. Olha o que Josafá fala no verso 5 de 2 Crônicas 20. Tu és o Deus dos céus e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir ao teu poder. Veja, meu querido rei, Josafá conhece a Deus e confia nele. Essa é uma lição maravilhosa. Confiar inteiramente, sem nenhum medo, sem nenhuma reserva. Deus domina sobre tudo e sobre toda a situação. Estamos chegando ao final de 2020. Hoje, dia 16 de dezembro. Estamos apreensivos ainda e ainda mais temerosos com a Covid-19. Começou em março, achávamos que em junho já ia acabar, estamos em dezembro e pareceu que ia melhorar em outubro, em novembro, agora em dezembro piora. Muitas pessoas já morreram. Tal como eu, você também esperava que nessas festas de fim de ano a Covid estivesse mais controlada. Mas a situação está ainda pior. Hospitais lotados. Estava ouvindo agora no jornal, antes de vir para cá, para o culto, 99% dos leitos da rede privada estão lotados. Os cemitérios estão lotados. A vacina ainda não chegou aqui no Brasil e parece que ela vai chegar em fevereiro. Não temos a menor ideia de como será o ano de 2021. Mas, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, mesmo assim, Deus está no controle de tudo. Quem sabe essa semana você se aborreceu? Você deu vontade de chutar o balde, porque se viu uma situação difícil com a sua família, no seu emprego, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Com um clique, ele diminui o volume, muda as coisas, estabiliza tudo. Quando uma pessoa compreende a grandeza de Deus, os grandes problemas que ela tem ficam pequenos. Não olhe para o tamanho de seus problemas. Olhe para a grandeza do seu Deus. Josafá tinha conhecimento de Deus. Confiou em Deus. Veja o modo como ele fez a oração. Ele orou fundamentado na palavra de Deus, porque a Bíblia é a Bíblia que faz a revelação de que Deus é quem governa o mundo. Ele diz que Deus é forte e poderoso. Por exemplo, o Salmo 47, verso 2. O Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. Salmo 47, verso 9. Todo o poder neste mundo pertence a Deus. Ele domina tudo. Esse e muitos outros versos da palavra de Deus nos ensinam, nos revelam, nos mostram que Deus controla tudo. Portanto, Josafá foi um rei que acabou fazendo a coisa mais certa. Ele buscou a Deus e confiou nele. Faça a coisa certa, confie em Deus, olhe para Deus, meu irmão. Terceira lição. Faça a coisa certa. Ouça e obedeça a palavra de Deus. Volta lá no texto, vamos ler agora a partir do verso 13, 2 Crônicas 20. Todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com as suas mulheres e seus filhos, e até as crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo, chamava-se Jaaziel e era descendente de Asaf. Jaaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Coisa de judeu, né, que gosta de dizer a descendência toda. Verso 15. Jaaziel disse: povo de Judá,
moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isto que o Senhor Deus diz, não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês o atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz, vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, olha que coisa maravilhosa que Deus diz a Josafá, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá, moradores de Jerusalém, não se assustem nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Verso 19, aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Quando todos os homens e mulheres e crianças se reuniram para falar com Deus em oração, Deus se manifestou a eles, falou com eles, trazendo-lhes a sua palavra. No verso 13 está escrito que o rei Josafá imaginava isso. Ficou com medo e orou a Deus, o Senhor pedindo socorro. Veja só que medo proveitoso esse de Josafá. Não é como medo de baratas. Ter medo de barata é tolice. Olha o seu tamanho, olha o tamanho da barata, ou da lacraia, ou da aranha, ou seja lá o que for. Josafá teve medo, mas nem toda forma de medo é ruim. O medo que o rei Josafá teve o levou a buscar a Deus em oração. Bendito medo. Experimente. Quando você sentir aquele frio na barriga e ficar sem saber o que fazer, quando você se encontrar no tal beco sem saída, faça a coisa certa como o rei Josafá fez. Tenha uma audiência com Deus. A nação de Israel inteira foi convocada para buscar a Deus, ter um encontro com Deus, ouvir a palavra de Deus. E você sabe muito bem que por intermédio da oração nós falamos com Deus. Nessa hora Deus também fala conosco, mas de um modo muito especial. Deus nos fala por meio da sua palavra, que ficou escrita para nós no formato de livros que nós chamamos Bíblia Sagrada. E você sabe muito bem, a Bíblia é a palavra de Deus. Naquela situação toda, o rei Josafá e o povo de Israel, a palavra de Deus veio a eles. E Deus falou através do levita Jaziel, no verso 17. Olha que ele falou, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. E tanto o rei como todo o povo, ao ouvir a palavra de Deus, se sentiu encorajado a não olhar para as circunstâncias, a não temer as ameaças do inimigo, porque a palavra que ouviram de Deus acalmou o coração deles. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai olhar para mim agora, olha aí para a tela que você está vendo essa mensagem, e presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Anota aí depois. Primeiro olha, presta atenção e depois anota. A palavra de Deus gerou fé no coração deles. Vou repetir. A palavra de Deus gerou fé no coração deles. E este é um poder que só a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus tem. Gerar fé no coração daquele que lê, que a observa, que pratica os seus ensinamentos. Nenhum outro livro no mundo, nenhum outro ensinamento, nenhuma lei, nenhuma prática religiosa faz o que a Bíblia Sagrada faz na nossa vida. A Bíblia Sagrada gera fé, a Bíblia Sagrada tem um poder de transformação. Só a Bíblia tem esse poder gerador de mudanças na sua vida. Amado, faça a coisa certa. Ou se obedeça a palavra de Deus, olhe para Deus seguro. E por fim, a quarta e última lição para a nossa vida é a seguinte. Faça a coisa certa, louve a Deus com confiança. Vamos terminando de ler 2 Crônicas 20, a partir do verso 20.
Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem! Confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Veja, eles se juntaram para atacar Jerusalém, mas Deus fez uma confusão que um atacou o outro. Verso 24. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram um chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e seus soldados avançaram, começaram a pegar tudo que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas, objetos de valor. Tudo que eles não tinham, agora tinham. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram ao Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca até hoje. Verso 27. Depois, os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo, ao som de música de harpas, liras e trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim, verso 30, o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Você viu que interessante? Quando o povo ouviu a voz de Deus, o medo que sentiam foi substituído pelo louvor. Eles começaram a cantar. Aqui nós aprendemos sobre o louvor, sobre a adoração como uma arma de ataque. Os exércitos inimigos foram enfrentados não com armas carnais, não com espada, nem com lança, mas foram enfrentados com louvor. Josafá e seu povo louvaram a Deus para derrotar o inimigo. Você sabe, né? Tem crente que só consegue louvar depois dos inimigos derrotados, depois do problema solucionado, depois que conseguiu sair do beco sem saída. Mas Josafá fez diferente, o povo fez diferente. Louvaram para vencer o inimigo. Portanto, você e eu precisamos compreender que há vezes em que o louvor não é apenas consequência da vitória, mas a causa da vitória, o caminho para a vitória. Foi o que aconteceu. Está escrito no verso 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Meu irmão, o louvor é a arma de ataque dos filhos de Deus no campo de batalha. O povo louvou a Deus com fé, com confiança, e o inimigo foi desbaratado, foi vencido. Meu irmão, minha irmã, faça a coisa certa. Não fique impressionado olhando para o inimigo, não fique impressionado olhando para o problema, não fique impressionado olhando para a parede no final do beco sem saída. Ao invés disso, louve a Deus com confiança. Quando você louva a Deus com confiança, o inimigo foge. Quando você louva a Deus com confiança, o problema aparece a solução. Quando você louva a Deus com confiança, o louvor faz cair aquele muro na frente do beco sem saída e você encontra a saída. Olha para Deus, porque quem vai sair vencedor dessa batalha vai ser você. Concluindo, quando os problemas parecerem sem solução, quando você estiver numa situação tipo beco sem saída, faça a coisa certa, como o rei Josafá fez. Busque a Deus em oração e jejum. Confie em Deus, obedeça a palavra de Deus, louve a Deus com confiança. Se você fizer isso, o inimigo será desbaratado, derrotado, e você vai experimentar vitória saindo desse beco sem saída que você está.
Essa palavra tocou seu coração. Você entendeu que para fazer a coisa certa, a melhor coisa a ser feita é olhar para Deus? Mas você, do meio do seu problema, do beco sem saída em que se meteu, até hoje ainda não buscou a Deus com seriedade, com compromisso, com responsabilidade, de coração. Ainda não olhou para Deus para ser salvo, para ser ajudado. Então, para terminar, eu quero convidar você a entregar sua vida para Jesus hoje. Entrega tudo. Entrega o problema, entrega a própria vida. Se você olhar para Deus, Ele te ajudará. Se você olhar para Deus, Ele te salvará. Você está disposto a deixar de confiar em outras coisas e entregar a sua vida para Deus somente? Ore comigo agora, então. Senhor, eu estou disposto a entregar a minha vida para Ti. Eu não quero olhar para os problemas, eu não quero ficar temeroso, eu não quero olhar o tamanho dos meus problemas, eu quero olhar para o tamanho do poder do meu Deus. Que eu possa buscar o Senhor em oração, que eu possa buscar o Senhor na sua palavra, que eu possa verdadeiramente confiar no Senhor e que eu possa sempre louvar ao Senhor, porque o louvor é uma arma que faz a vitória. E se nessa noite, ou depois, quando essa mensagem for vista no Facebook ou no YouTube, pessoas possam também entender e entregar a sua vida para Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.